Você já se deu conta de quantas coisas ouvimos desde pequenos que nos fazem acreditar serem ensinamentos bíblicos, mas que na verdade nunca aparecem na Bíblia? É surpreendente como certas tradições ficam tão enraizadas em nossa cultura que quase ninguém as questiona. Por isso, hoje quero te convidar a abrir o coração, pegar a sua Bíblia e se preparar para descobrir 6 dessas crenças populares que, ao contrário do que muitos pensam, não fazem parte das Escrituras Sagradas. Vamos começar com algo que aparece em inúmeras pinturas, filmes e livros. Aquela cena clássica de Eva mordendo uma bela maçã no Jardim do Éden. Será que a Bíblia realmente fala que o fruto proibido era uma maçã? Quando pensamos no Jardim do Éden, a imagem mais comum que nos vem à mente é a de Eva estendendo a mão para pegar uma maçã. No entanto, se você ler com atenção o texto de Gênesis 3,6, perceberá que a passagem se refere apenas a um fruto da árvore, sem especificar qual era. Nenhuma parte da Bíblia menciona maçã diretamente nessa história. Essa ideia surgiu, em grande parte, devido à tradução latina da Bíblia, conhecida como Vulgata. Nela, a palavra malum pode significar tanto mal quanto maçã. Esse jogo de palavras, somado ao forte simbolismo da maçã na cultura europeia, acabou popularizando a ideia de que o fruto proibido seria uma maçã vermelha e suculenta. Por outro lado, há estudiosos que defendem que o fruto poderia ter sido um figo, uma romã ou até mesmo uma tâmara, pois essas frutas eram comuns na região que muitos acreditam ter sido o local do Jardim do Éden. Mas, na realidade, o ponto central do texto bíblico não está em qual tipo de fruta foi consumida, e sim no ato de desobediência de Adão e Eva ao mandamento de Deus. Gênesis 2, 16 a 17. A verdadeira queda não foi sobre comer uma maçã ou qualquer outra fruta, mas a decisão de desobedecer e tentar viver independentes de Deus. A consequência desse ato marcou toda a humanidade, como vemos em Romanos 5:21, que reforça o contraste entre a desobediência de um só e a obediência de outro, Jesus Cristo, apontando para a restauração e salvação. 2. Os 3 Reis Magos. No período de Natal, é comum vermos a cena clássica de 3 reis magos usando coroas, montados em camelos, seguindo a estrela de Belém para presentear o menino Jesus. Mas a Bíblia nunca afirma que eram 3, não diz que eram reis e muito menos cita nomes como Melquior, Gaspar e Baltazar. Em Mateus 2, 1 a 2, encontramos apenas a expressão magos do Oriente, possivelmente estudiosos de astronomia vindos de regiões como a Pérsia ou a Babilônia. A ideia de que fossem reis foi incorporada muito depois, baseada em textos como Isaías 60, que fala sobre reis trazendo presentes. Já o número 3 provavelmente surgiu por causa dos 3 tipos de presentes mencionados: ouro, incenso e mirra. Porém, nada impede que houvesse mais de 3 sábios compartilhando esses mesmos tipos de ofertas. Outro ponto interessante é que, quando eles chegaram, Jesus já não estava mais na manjedoura. Mateus 2:11 conta que os magos o encontraram em uma casa, indicando que sua visita ocorreu algum tempo após o nascimento. Os presentes em si têm significados profundos. O ouro simboliza a realeza de Cristo, o incenso aponta para sua divindade e a mirra, usada em embalsamentos, sugere seu sacrifício futuro. Esses magos representam os primeiros gentios, pessoas não judaicas que reconheceram Jesus como rei. Eles também nos inspiram a buscar o Salvador com toda a dedicação, assim como diz Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. 3. Maria Madalena.
Muitas pessoas acreditam que Maria Madalena era uma prostituta antes de conhecer Jesus, mas esse detalhe não aparece em nenhuma parte das Escrituras. O que a Bíblia realmente diz sobre ela? Em Lucas 8:2, fica claro que Maria, chamada Madalena, foi libertada de 7 demônios. Ela vivia em Magdala, uma cidade próspera à beira do mar da Galileia, e enfrentava intensa opressão espiritual até ser transformada pelo poder de Jesus. A confusão aconteceu ao longo dos séculos, quando 3 passagens foram confundidas. A história da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, Lucas 7:36-50, a narrativa de Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, e a própria Maria Madalena. Apesar de algumas semelhanças, a Bíblia mostra que se tratam de mulheres diferentes. O mais marcante é que Maria Madalena se tornou uma das seguidoras mais fiéis de Cristo. Ela permaneceu ao lado dele em momentos cruciais, incluindo a crucificação, João 19:25. Ajudou no sepultamento, Marcos 15:47, e foi a primeira pessoa a testemunhar sua ressurreição, João 20:17. Pense nisso. Jesus confiou a ela a notícia mais importante de todos os tempos. Ele estava vivo. A jornada de Maria Madalena nos ensina sobre libertação e propósito. Após ser restaurada, ela se dedicou completamente ao Senhor, tornando-se uma das principais testemunhas de seu ministério. Como diz 2 Coríntios 5:17, quem está em Cristo se torna uma nova criatura. Além disso, a forma como Jesus tratou Maria Madalena mostra o valor dado às mulheres em seu ministério. Mesmo numa cultura em que elas eram marginalizadas, ele as recebia como discípulas e encarregava-as de missões fundamentais. Maria Madalena não precisa de mitos para engrandecer sua história. A verdade bíblica é suficiente para mostrar seu papel essencial no anúncio da ressurreição e no exemplo de transformação radical. Afinal, como ressalta Gálatas 5:1, Cristo nos libertou para vivermos em liberdade. E Maria Madalena é prova viva de que ninguém fica de fora do propósito de Deus. Quarto, o Natal em 25 de dezembro. É muito comum pensarmos que a data de 25 de dezembro está na Bíblia como o dia exato do nascimento de Jesus. Mas, na realidade, as Escrituras não mencionam nenhuma data específica para esse acontecimento. Por outro lado, vários detalhes bíblicos apontam para a possibilidade de que ele tenha nascido em outra época do ano. Uma das pistas está em Lucas 2:8, que cita pastores cuidando de rebanhos ao ar livre durante a noite. Na região de Belém, em dezembro, costuma fazer muito frio e chove bastante. Por isso, era mais comum que os pastores guardassem os animais em abrigos no inverno, tornando improvável que eles estivessem no campo nessa época. Além disso, o decreto de recenseamento ordenado por César Augusto, Lucas 2, versículo 1-4, provavelmente não teria sido feito em pleno inverno, quando as estradas ficavam lamacentas e viajar se tornava arriscado, ainda mais para uma mulher grávida como Maria. Mas, se a Bíblia não menciona 25 de dezembro, por que celebramos o Natal nesse dia? A explicação mais conhecida vem da época em que o cristianismo se espalhou pelo Império Romano. Em vez de tentar acabar com uma festa pagã chamada Dies Natalis Solis Invicti, Nascimento do Sol Invencível, a Igreja deu a essa data um novo sentido. Se antes festejava-se o sol, agora celebrava-se o nascimento de Jesus, a verdadeira luz do mundo. Assim, o dia 25 de dezembro foi oficializado como Natal no século IV d.C. Outra hipótese relaciona-se a uma tradição que ligava a morte de Jesus, supostamente em 25 de março, ao mesmo dia da sua concepção.
Somando-se 9 meses, chegaríamos a 25 de dezembro. Além disso, estudando os turnos de serviço no templo em Jerusalém, alguns especialistas acreditam que Jesus possa ter nascido no outono, talvez na época da festa dos tabernáculos. Isso faria ainda mais sentido em textos como João 1,16, que literalmente diz que o verbo tabernaculou entre nós, apontando para Deus habitando em meio ao seu povo. É interessante notar que, nos primeiros séculos, muitos cristãos sequer comemoravam o nascimento de Jesus, pois o foco principal era sua morte e ressurreição. Até hoje, existem tradições cristãs que celebram o Natal em outras datas. A Igreja Ortodoxa, por exemplo, comemora em 6 de janeiro e alguns grupos armênios em 18 de janeiro. Independentemente da data, o importante é lembrar que Jesus veio ao mundo para trazer luz e esperança. E, como afirma Romanos 8:28, Deus pode usar todos os acontecimentos, inclusive uma antiga festa pagã, para que sua mensagem de salvação alcance as pessoas em todos os lugares. Quinto, a aparência física de Jesus. Muita gente imagina Jesus como um homem de pele clara, olhos azuis, barba bem cuidada e cabelos longos. Essas imagens se espalharam especialmente a partir da arte europeia do período renascentista. Entretanto, a Bíblia não faz nenhuma descrição detalhada de como ele era. A única referência profética sobre sua aparência está em Isaías 53:2, que sugere que ele não tinha beleza ou majestade notável segundo os padrões humanos. É importante lembrar que Jesus nasceu no Oriente Médio, viveu no primeiro século e era judeu. Assim, é bem provável que tivesse características comuns aos homens daquela região e época: pele mais escura, cabelos e olhos castanho escuros e estatura mediana. Na cultura do povo judeu daquela época, os homens costumavam manter os cabelos mais curtos. Inclusive, 1 Coríntios 11:14 menciona que era desonroso para um homem ter cabelo comprido. Isso indica que o visual clássico de Jesus com cabelos até os ombros pode não corresponder à realidade histórica. Outra pista interessante é que ele era carpinteiro, ou construtor, em grego, tecton, Mateus 13:55, Marcos 6:3. Esse trabalho exigia força física, pois incluía o manuseio de madeira e pedras. Além disso, Jesus suportou uma dura flagelação antes da crucificação, o que sugere que ele tinha boa resistência física. Vários estudos tentam reconstruir a fisionomia de um homem judeu do primeiro século, chegando a um perfil bem diferente do Jesus renascentista. Cerca de 1,70 m de altura, pele morena, cabelos escuros e barba típica da época. A ausência de detalhes na Bíblia sobre sua aparência reforça a mensagem universal do Evangelho, deixando claro que o foco não estava em traços físicos, mas no que ele fez e ensinou. Como diz Gálatas 3:28, todos são um em Cristo, independentemente de raça ou aparência. 6. Anjos com asas e auréolas. Sempre que se fala em anjos, a imagem que nos vem à cabeça é de seres radiantes, com grandes asas brancas e auréolas douradas. Porém, se você pesquisar na Bíblia, vai descobrir que ela não descreve a maioria dos anjos dessa maneira. Na maioria das passagens, eles aparecem como homens comuns, a ponto de não serem reconhecidos imediatamente. Em Gênesis 18, por exemplo, Abraão recebe 3 visitantes e só depois percebe que se tratavam de anjos. Os únicos seres angelicais mencionados com asas são os querubins e serafins. Em Isaías 6:2, os serafins surgem com 6 asas, cobrindo o rosto, pés e usando as demais para voar. Já os querubins são mencionados com 2 asas em diversas passagens,
inclusive nos ornamentos do tabernáculo e do templo. Quanto às auréolas, não há menção alguma nas Escrituras. Essa ideia surgiu na arte greco-romana como símbolo de santidade ou poder sobrenatural. Outro detalhe surpreendente é que a reação das pessoas ao verem anjos costumava ser de medo e espanto. Por isso, muitas vezes a primeira frase que os anjos diziam era: "Não temam". Também não há registro bíblico de que eles sejam oniscientes. Mateus 24, 36 deixa claro que nem os anjos sabem o momento exato da volta de Jesus. A palavra de Deus mostra uma hierarquia angelical. Miguel é citado como arcanjo, Judas 1:9. Os querubins guardavam a entrada do Éden, Gênesis 3:24. E os serafins louvam continuamente diante do trono de Deus, Isaías 6. Em nenhum desses casos se fala em auréolas ou numa aparência sempre alada. Na verdade, cada grupo de anjos tem suas funções específicas. Ao longo dos séculos, a arte cristã se inspirou em conceitos culturais para representar a natureza celestial dos anjos, adicionando asas e halos. Mas, do ponto de vista bíblico, eles são espíritos ministradores, Hebreus 1:14. Seres poderosos que cumprem missões especiais em momentos cruciais, como quando libertaram Pedro da prisão, Atos 12. O foco das passagens bíblicas está sempre na mensagem ou no propósito que os anjos carregam, e não em detalhes físicos. Chegamos ao fim dessas 6 descobertas surpreendentes sobre práticas ou crenças que muita gente considera bíblicas, mas que, na verdade, não aparecem nas Escrituras. Se este conteúdo trouxe novos insights para você, compartilhe com amigos que também têm curiosidade de aprender mais sobre a Palavra de Deus. E lembre-se do ensinamento de João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.